Quando o lar se torna um inferno, até onde uma alma pode suportar antes de se quebrar ou renascer? Esta é a história de Eleanor May, uma mulher que enfrentou horrores inimagináveis em sua infância, mas encontrou forças para transformar sua dor em propósito. Eu sou a vovó Eleanor, com meus 78 anos bem vividos, sentada na varanda da minha casa em um canto rural do Kentucky, segurando meu terço, enquanto as cigarras cantam nas velhas árvores de carvalho ao fundo. Minha história não é fácil, meus queridos, mas é verdadeira, crua e necessária. Quero compartilhar com vocês um segredo especial. A equipe do Contos dos Avós está fazendo um sorteio de $500 para quem está ouvindo esta história. Para participar, é simples, inscreva-se no canal. Ative o sininho, deixe seu like e comente apenas o número 1 para nos mostrar que você está aqui, caminhando comigo nessa jornada. Vamos começar. Mas preparem-se, o que vocês vão ouvir vai mexer com seus corações. Vai despertar raiva, tristeza e, espero, esperança. Era uma vez, no coração rural de Appalachia, Kentucky, uma menina chamada Eleanor May, nascida em uma família numerosa, com 11 irmãos e irmãs, em uma cabana de toras mal acabada, sem eletricidade, sem água encanada, com o chão de terra batida e um banheiro que era apenas uma latrina de madeira no quintal. Tomávamos banho em uma bacia com água do riacho próximo, e a vida era dura, mas havia momentos de alegria. Eu brincava com meus irmãos mais novos sob as macieiras, fazia bonecas com palha de milho, pescava peixinhos no riacho. Meu pai, Samuel, trabalhava a terra, plantando milho, feijão e batatas, tudo para nosso sustento. Quando sobrava algo, ele caminhava 5 milhas até o mercado da cidade, carregando sacos nas costas. Minha mãe, Clara, lavava roupas para famílias mais ricas, saindo ao amanhecer com um fardo na cabeça e voltando ao anoitecer. Exausta, apesar da pobreza. Nunca passávamos fome, graças ao esforço incansável dos meus pais. Eu tinha pouca escolaridade, frequentava uma sala improvisada na igreja local, onde aprendi a ler, escrever e fazer contas básicas, mas aos 9 anos precisei parar para ajudar em casa, cuidando dos irmãos menores, trabalhando no campo e acompanhando minha mãe para lavar roupas no rio. Tudo mudou quando eu tinha 10 anos. Meu pai, um homem rígido, mas justo, que nunca levantava a mão contra nós, foi mordido por uma cobra cascavel enquanto trabalhava no campo. Não havia tempo para chegar ao hospital da cidade. Ele morreu nos braços da minha mãe e do meu irmão mais velho, Thomas, que na época tinha 19 anos. Com a morte do meu pai, Thomas assumiu o papel de homem da casa, mas ele não estava pronto. Ele trabalhava como pedreiro na cidade, ganhando um dinheiro que mal dava para sustentar a todos. Minha mãe duplicou seu trabalho, lavando roupas de sol a sol, enquanto meus outros irmãos mais velhos, Anthony, Joseph e Francis, também buscavam qualquer serviço que aparecesse. A casa ficou mais silenciosa sem meu pai, mas também mais sombria. Thomas começou a beber, voltando para casa tarde da noite, fedendo a uísque, gritando com todos, especialmente com minha mãe. Ela, cansada e curvada pelo trabalho, apenas abaixava a cabeça e aceitava, talvez por medo de perder o pouco que ele trazia para casa. Eu via tudo isso com os olhos de uma criança, sem entender por que o homem que deveria nos proteger se tornava cada vez mais um monstro. Aos 12 anos, o inferno começou de verdade. Uma noite, enquanto minha mãe dormia na casa de uma patroa doente, eu acordei com uma mão tapando minha boca. Era Thomas, com seu hálito de uísque, suor e tabaco. Seus olhos brilhavam com uma crueldade que ainda hoje me dá arrepios. Se gritar, vou machucar o Peter, ele sussurrou, referindo-se ao meu irmão caçula, de apenas 6 anos. O que aconteceu depois é difícil de contar. Eu era uma menina de 12 anos, sem entender o que estava acontecendo, mas sentindo a dor, não só no corpo, mas na alma,
Quando terminou, ele disse: "Isso fica entre nós. Se contar, ninguém vai acreditar, e eu faço pior." Na manhã seguinte, não consegui olhar nos olhos da minha mãe quando ela voltou. Sentia vergonha, medo, confusão. Pensei que tinha sido só aquela vez, que ele estava bêbado, que não se repetiria. Eu estava errada. Na semana seguinte, aconteceu de novo, sempre à noite, sempre com as mesmas ameaças, sempre com a mesma dor. Meses depois, percebi que minha irmã Mary, de 14 anos, também estava diferente. Ela chorava sem motivo, evitava ficar sozinha em casa. Um dia, a vi lavando lençóis com manchas de sangue às escondidas. Foi quando entendi, não era só comigo. Thomas estava fazendo o mesmo com ela. Tentei falar com minha mãe uma vez, reunindo toda a coragem que uma menina de 12 anos poderia ter. "Mãe, Thomas está fazendo coisas ruins comigo à noite." Murmurei enquanto a ajudava a estender roupas no varal. Ela parou, olhou para o horizonte por um tempo que pareceu eterno, e então virou-se para mim. "Melhor você do que eu, menina. Homens são assim. Aprenda a suportar em silêncio." Essas palavras foram como uma facada no meu coração. Minha própria mãe, a pessoa que deveria me proteger, sabia e não faria nada. Talvez por medo, talvez por depender do dinheiro que Thomas trazia, talvez por ela mesma ter sofrido algo parecido. Nunca saberei ao certo. O tempo passou e a situação só piorou. Aos 13 anos, Anthony, meu segundo irmão mais velho, começou a fazer o mesmo. Ele viu o que Thomas fazia e achou que também podia. Depois veio Joseph, e mais tarde, Francis. Aos 14 anos, eu já tinha sido abusada por 4 dos meus irmãos mais velhos. Cada um deles, ao começar, dizia: "Se já faz com os outros, vai fazer comigo também." Como se eu tivesse escolha, como se a culpa fosse minha. Quando eu chorava ou tentava resistir, levava tapas, socos, puxões de cabelo. "Aprenda a não reclamar", diziam. "Mulheres devem ficar caladas." Meu corpo estava cheio de marcas, mas ninguém perguntava. Na escola, quando eu ainda conseguia ir, inventava histórias sobre quedas e acidentes. A professora desconfiava, eu acho, mas naquela época ninguém se intrometia em assuntos de família. A vida em casa só piorava. Thomas perdeu o emprego de pedreiro por causa da bebida. Anthony se envolveu com jogos de azar. Joseph foi preso por uma briga na cidade. E Francis também se tornou alcoólatra. A responsabilidade de sustentar a casa caía cada vez mais sobre minha mãe, que já estava adoecendo pelo trabalho árduo. Aos 15 anos, eu tentava ficar fora de casa o máximo possível, acompanhando minha mãe para lavar roupas, oferecendo-me para fazer entregas na cidade, qualquer coisa para não estar lá quando meus irmãos chegavam. Mas nem sempre funcionava. Outros irmãos começaram a abusar de mim. Paul, Joaquim, Benedict, Gerald, um por um, como se fosse um direito deles, como se eu fosse uma coisa que podiam usar. Até hoje não entendo como seres humanos. Pessoas do mesmo sangue podem fazer isso com uma menina. Minhas irmãs sofriam também. Mary tentou fugir uma vez, mas a trouxeram de volta. April, aos 14 anos, casou-se com um homem de 40 anos só para sair de casa, trocando um inferno por outro, pois o marido também era violento. Um detalhe que me enche de raiva até hoje era uma vizinha. Dona Clara Jenkins, uma fofoqueira que vivia bisbilhotando nossa casa. Ela via as marcas em mim, ouvia meus choros à noite. Mas em vez de ajudar, espalhava boatos pela cidade, dizendo que eu era uma menina fácil, que provocava os homens. Aquelas palavras me queimavam por dentro, como se a culpa fosse minha, como se eu, uma criança, tivesse escolhido aquele horror. Uma vez, ela veio até nossa casa, olhou para mim com desdém e disse na frente da minha mãe: "Você precisa controlar essa menina, Clara, antes que ela envergonhe a família ainda mais." Minha mãe apenas concordou, me dando um tapa na cara assim que Dona Jenkins virou as costas. "Para de causar problemas." Ela gritou. Como eu poderia causar problemas?
Eu era a vítima, mas ninguém via isso. A indiferença daquela mulher, que poderia ter feito algo, que poderia ter chamado ajuda, mas preferiu julgar e fofocar, ainda me faz ferver de raiva. Como alguém pode ver uma criança sofrendo e escolher virar o rosto? Outro momento que me deixa com o sangue quente foi quando Thomas começou a me usar como vigia para seus roubos. Ele e Anthony invadiam galinheiros e celeiros dos vizinhos, roubando ovos, galinhas, até ferramentas. Thomas me obrigava a ficar de olho na estrada, ameaçando me culpar se fossem pegos. Se abrir a boca, digo que foi você quem roubou. Ele dizia, com aquele sorriso cruel. Uma vez, um fazendeiro quase nos pegou, e Thomas me empurrou na frente dele, deixando-me sozinha para enfrentar a raiva do homem. Tive que inventar uma história, dizendo que estava perdida, enquanto Thomas ria, escondido entre as árvores. A humilhação pública, o medo de ser marcada como ladra. Tudo isso se somava à dor que eu já carregava. Como um irmão pode trair assim? Como pode usar uma criança como escudo para seus crimes? Durante esse tempo, eu comecei a frequentar a igreja da cidade. Não que acreditasse muito em Deus naqueles dias, como poderia, com tudo o que acontecia, mas era o único lugar onde me sentia segura por algumas horas. Ninguém me tocava na igreja, ninguém me machucava. Eu sentava no último banco, em silêncio, até a hora de voltar para casa. O padre, um homem idoso chamado Padre Michael, notou minha presença constante. Minha filha, está tudo bem em casa? Ele perguntou um dia após a missa. Quase contei tudo. As palavras estavam na ponta da língua, prontas para explodir, mas o medo era maior. Medo do que meus irmãos fariam se soubessem que eu tinha falado. Então, apenas sorri e disse que tudo estava bem, que eu só gostava da paz da igreja. Aos 16 anos, minha vida era um pesadelo sem fim. Todo dia era igual trabalhar, sofrer, chorar, escondido, rezar por um milagre que nunca vinha. Foi quando percebi que minha menstruação, que nunca foi muito regular, estava atrasada há mais de 2 meses. Meu corpo estava mudando. Meu ventre, sempre magro pela fome, começava a mostrar um leve volume. Eu estava grávida. E o pior, não tinha ideia de quem era o pai. Poderia ser qualquer um dos meus 8 irmãos que me abusavam regularmente. Tentei esconder por quanto tempo pude, usando roupas largas, faixas apertadas ao redor do ventre, mas aos 5 meses ficou impossível disfarçar. Foi então que minha mãe notou. Você, ela gritou, me dando um tapa que me jogou no chão. Andou se oferecendo por aí. Agora vai trazer outra boca pra gente sustentar. Tentei se explicar que não era minha escolha, que eram meus próprios irmãos, mas ela não quis ouvir. Talvez fosse mais fácil me culpar do que enfrentar a verdade horrível sobre os filhos que ela criou. Meus irmãos. Quando souberam, foram ainda piores. Deve ter se metido com algum homem da cidade, disseram, fingindo indignação, como se não fossem eles os responsáveis. O pastor da cidade, Reverendo Holt, um homem de olhar severo, soube da minha gravidez por fofocas e veio até nossa casa. Em vez de oferecer ajuda, ele me olhou com nojo e disse: "Você trouxe vergonha para sua família com sua natureza pecaminosa. Arrependa-se, antes que seja tarde." Ele virou as costas, deixando-me ali, uma menina de 15 anos, grávida e abusada, sem nenhuma palavra de conforto, sem nenhuma oferta de proteção. A hipocrisia daquele homem, que se dizia servo de Deus, mas jogava pedras em uma criança vítima, me fez querer gritar de raiva. Como ele ousava me julgar, como podia fechar os olhos para o que acontecia bem debaixo do seu nariz. Os meses de gravidez foram um sofrimento à parte. Meus irmãos pararam os abusos durante esse tempo. Talvez por medo de machucar o bebê, ou talvez porque meu corpo grávido não os atraísse mais, mas as humilhações aumentaram. Eles me tratavam como uma criminosa, como se eu tivesse cometido o pior dos pecados, quando na verdade eu era a maior vítima daquela casa. Trabalhei duro mesmo, com a barriga crescendo, carregando baldes de água, lavando roupas no rio,
colhendo no campo, comia as sobras que me davam, dormia em um canto da cozinha, porque não me deixavam mais dividir o quarto com os outros. Sozinha, assustada, com uma criança crescendo dentro de mim. Comecei a amá-la, apesar de tudo. Era a única pessoa no mundo que era verdadeiramente minha. Mas então, uma noite, ouvi uma conversa que congelou meu sangue. Thomas e Anthony estavam no quintal, perto da janela onde eu dormia. Quando esse filho nascer, temos que nos livrar dele, disse Thomas, com a voz embriagada. Se alguém descobrir que a menina teve um bebê, vão fazer perguntas. Podemos dizer que nasceu morto, sugeriu Anthony. Enterramos no mato e pronto. Abracei minha barriga com força, como se pudesse proteger meu bebê daquelas palavras monstruosas. Naquele momento, tomei uma decisão, faria qualquer coisa para salvar essa criança, mesmo que não soubesse como. Um ventre inchado com uma vida inocente, carregando o peso de horrores indizíveis, lutando contra um mundo que parecia querer esmagá-la. Essa era eu. Eleanor May, uma menina de 15 anos enfrentando um destino que nenhum coração deveria suportar. Meus queridos, bem-vindos ao segundo capítulo da minha história, onde a dor se intensifica, a traição corta mais fundo e a luta por sobrevivência se torna uma batalha desesperada. Estou aqui, aos 78 anos, na varanda da minha casa em Kentucky, com meu terço nas mãos, enquanto as cigarras cantam, trazendo de volta memórias que ainda queimam como brasa. Se o primeiro capítulo os fez sentir raiva, preparem-se, o que vem agora vai fazer seu sangue ferver, mas também vai mostrar como uma fagulha de esperança pode surgir no meio do inferno. Quero sentir vocês comigo nessa jornada. Inscrevam-se no canal, ativem o sininho, deixem seu like e comentem apenas o número 1 para me mostrar que estão ouvindo, que estão indignados comigo, que querem saber como essa menina enfrentou o pior. Vamos mergulhar de novo naquele pesadelo, mas com a promessa de que, mesmo na escuridão, há uma luz esperando para ser encontrada. Minha gravidez avançava, e cada dia parecia uma contagem regressiva para uma sentença que eu não podia prever. Minha barriga crescia, um lembrete constante da vida que eu carregava, mas também da ameaça que pairava sobre nós. Meus irmãos, liderados por Thomas, o mais cruel de todos, já haviam decidido que meu bebê não viveria. Eu ouvia seus sussurros no quintal, suas risadas frias enquanto tramavam. Se nascer, vai ser um problema. Melhor acabar com isso antes. Eu abraçava meu ventre à noite, no canto da cozinha onde me forçavam a dormir, prometendo àquela criança que, mesmo sem saber como, eu a protegeria. Trabalhar era uma tortura. Com 8 meses de gravidez, eu ainda carregava baldes de água do riacho, esfregava roupas na tábua de lavar, arrancava batatas do campo sob o sol escaldante. Minha mãe, Clara, não aliviava minha carga. Você trouxe isso para si mesma, ela dizia, com um olhar que misturava desprezo e cansaço. Como ela podia dizer isso? Como podia olhar para a filha, uma menina abusada pelos próprios irmãos, e jogá-la no fundo do poço com palavras tão cruéis? A indiferença dela era um veneno que corroía minha alma, mas eu não podia desistir, não por mim, mas por aquele bebê que já amava, mesmo sem ter visto seu rostinho. Minha única aliada, ainda que frágil, era minha irmã mais velha, Hannah, de 16 anos. Ela não sofria os abusos como eu e Mary, talvez por ser mais forte ou por ter aprendido a se esquivar dos irmãos, mas sabia o que acontecia. Às vezes, à noite, ela me trazia um pedaço de pão ou um pouco de leite que escondia dos outros. Não posso fazer muito, Eleanor, ela sussurrava, com lágrimas nos olhos. Se eu falar, Thomas vai me matar. Eu entendia o medo dela, mas cada vez que ela virava as costas, sentindo-se impotente, uma parte de mim gritava por dentro. Porque ninguém enfrentava naqueles monstros, porque até Hannah, que me amava, não podia fazer mais. A covardia dela, mesmo que compreensível, me enfurecia.
porque eu precisava de alguém, qualquer um, que lutasse ao meu lado, mas eu estava sozinha. Exceto pela pequena vida que crescia dentro de mim, a única que me dava forças para continuar. O pior veio quando o reverendo Holt, o pastor da cidade, apareceu novamente. Ele já tinha me humilhado antes, chamando minha gravidez de pecado. Mas dessa vez, ele foi além. Chegou à nossa casa, com sua Bíblia na mão, e reuniu a família na sala. Eleanor trouxe vergonha para todos vocês. Ele anunciou, apontando para minha barriga. Essa criança é fruto do pecado, e ela precisa confessar seus erros publicamente na igreja. Ou Deus a castigará. Ele me forçou a ficar de pé enquanto meus irmãos riam, como se eu fosse uma criminosa. Thomas, com seu sorriso cruel, disse: confesse. Eleanor, conta quem foi o homem que você seduziu. Eu queria gritar que eram eles, que eram meus irmãos, os monstros, mas o olhar de Thomas me calou. O reverendo Holt, cego pela sua hipocrisia, não perguntou, não investigou. Ele apenas me condenou, exigindo que eu me ajoelhasse na frente da congregação no próximo domingo para pedir perdão. A raiva que senti daquele homem, que se dizia servo de Deus, mas jogava uma menina vítima aos lobos, ainda queima em mim. Como ele ousava? Como podia ignorar as marcas no meu corpo, os hematomas, o medo nos meus olhos, e escolher me culpar? A cidade inteira ouviu seus sermões. E logo eu era o assunto das fofocas, chamada de pecadora por pessoas como Dona Clara Jenkins, que espalhava mentiras venenosas enquanto tomava chá com as vizinhas. A injustiça disso tudo me fazia querer gritar até perder a voz. Apesar de tudo, eu encontrava um pouco de consolo na igreja da cidade, não pelos sermões do reverendo Holt, mas pela paz do lugar. Eu ia escondida. Antes do amanhecer ou no fim da tarde, dizendo que ia buscar lenha, sentava no último banco, rezando por um milagre, por uma saída. O padre Michael, o velho sacerdote que cuidava da capela, continuava me observando. Eleanor, você parece tão cansada, ele disse uma vez, seus olhos gentis quase me fazendo desabar. Se algo estiver errado, pode me contar. Eu queria contar. Queria despejar toda a verdade, mas o medo dos meus irmãos, especialmente de Thomas, era maior. Está tudo bem, padre, eu mentia, forçando um sorriso. Mas, no fundo, eu sonhava com o dia em que poderia falar, em que alguém me salvaria daquele inferno. A gravidez avançava, e o momento do parto se aproximava. Minha mãe, cada vez mais fria, decretou: você vai dar à luz no chiqueiro, não quero sangue e sujeira dentro de casa. Suas palavras foram como um tapa. Dar à luz no chiqueiro, como um animal. Era isso que eu valia para ela, mas eu não tinha escolha, não tinha voz para protestar. Apenas assenti, engolindo mais uma humilhação. O bebê se mexia cada vez mais, como se sentisse meu medo, minha angústia, e tentasse me confortar da única forma que podia. Uma noite, acordei com uma dor diferente, forte, profunda, como se algo estivesse rasgando meu corpo por dentro. Sabia que era a hora, não gritei, não queria chamar atenção. Com dificuldade, saí para o quintal, a lua cheia iluminando o caminho até o chiqueiro abandonado. Os porcos tinham sido vendidos meses antes. Quando o dinheiro ficou ainda mais curto, o chão era de terra batida misturada com palha velha e esterco seco. O cheiro era nauseante. As paredes de madeira tinham frestas que deixavam entrar o vento frio. Sozinha, naquela noite, preparei-me para trazer meu filho ao mundo. As dores vinham em ondas, cada vez mais próximas. Mordi um pano para não gritar, minhas mãos agarrando a palha suja em busca de algo para me segurar. Não sei quanto tempo fiquei ali. Entre dores excruciantes e momentos de exaustão. Horas, provavelmente. O céu começava a clarear quando senti a necessidade de fazer força. Sem ninguém para me guiar, segui o instinto do meu corpo. E então, em um momento de dor indizível seguido de um alívio súbito, meu bebê veio ao mundo, naquele chiqueiro imundo,
naquela vida que eu não sabia como proteger. Era uma menina, pequena, vermelha, coberta daquela substância esbranquiçada que os bebês trazem ao nascer. E, mais importante, estava viva. Ela deu um choro fraco que me encheu de terror, se alguém ouvisse. Com mãos trêmulas, cortei o cordão umbilical com uma faca enferrujada que havia escondido dias antes. Usei trapos que guardei para limpar seu rostinho delicado, seu corpinho frágil. Envolvi minha filha em um pedaço de cobertor velho que escondi no chiqueiro. Calma, minha pequena, sussurrei, beijando sua testa. A mamãe está aqui. A mamãe vai te proteger. Era uma promessa impossível, dadas as circunstâncias, mas naquele momento eu acreditei nela com toda a força do meu coração. O sol já nascia quando ouvi passos se aproximando. Era minha mãe, trazendo um balde de água e alguns trapos. Acabou? Ela perguntou, fria, olhando para o bebê nos meus braços. Sim, respondi, instintivamente, apertando minha filha contra o peito. É uma menina. Ela olhou para a criança por um longo momento, por um segundo. Pensei ter visto algo em seus olhos, uma faísca de ternura, talvez, ao ver aquele rostinho inocente, mas logo seu olhar endureceu. Limpe essa bagunça. Não quero ninguém fazendo perguntas por aqui, e ache um jeito de manter essa criança quieta. Foi toda a ajuda que recebi, sem palavras de conforto, sem um gesto de carinho pela neta recém-nascida, apenas ordens práticas e a continuação daquele desprezo que se tornara sua única forma de se relacionar comigo, com dificuldade. Limpei o chiqueiro como pude. Meu corpo doía terrivelmente, ainda sangrando do parto recente, mas não havia tempo para descansar, para me recuperar. Eu tinha uma vida para proteger agora. Batizei minha filha ali mesmo, pingando um pouco daquela água em sua testa. Lily Grace, sussurrei. Grace, porque ela trouxe graça à minha vida sombria. Lily, em homenagem às flores que cresciam selvagens no campo. As únicas coisas belas que eu conhecia. Nos dias seguintes, vivia em um estado de alerta constante. Mantinha Lily Grace escondida no chiqueiro durante o dia. Enquanto eu trabalhava, corria para lá sempre que conseguia escapar, para amamentá-la, limpá-la, simplesmente segurá-la nos braços. À noite, quando todos dormiam, eu a trazia para perto de mim na cozinha, aproveitando as horas de escuridão para cuidar dela direito. Era o período mais difícil e mais bonito da minha vida até então. Difícil pelo cansaço, pelo medo constante, pela recuperação dolorosa do meu corpo, bonito pelos momentos com minha filha, seu cheiro de bebê, mesmo naquelas condições precárias, seu olhar que parecia reconhecer o meu, seus dedinhos agarrando meu dedo com uma força surpreendente. Mantive esse arranjo impossível por quase 3 meses. 3 meses de mentiras, de desculpas para explicar minhas ausências, de orações desesperadas para que Lily Grace não chorasse na hora errada. Minha mãe sabia, claro. Não sei se ela contou aos meus irmãos ou se simplesmente decidiu ignorar. Como fazia com tantas coisas. Às vezes, quando ninguém estava olhando, ela deixava um pedaço extra de pão perto do meu lugar ou um pouco mais de leite, pequenos gestos que não compensavam sua cumplicidade no meu sofrimento, mas que, naquele momento desesperado, eu recebia com gratidão. Hannah também tentava ajudar, trazendo pedaços de tecido para usar como fraldas, mas seu medo a impedia de fazer mais. Eleanor, se Thomas descobrir, ele vai nos matar, ela dizia, tremendo. Sua covardia, mesmo que nascida do medo, me enfurecia. Como ela podia saber do meu sofrimento, do perigo que minha filha corria, e ainda assim, escolher o silêncio. Eu precisava dela, precisava de alguém que lutasse por mim. Mas Hannah, como todos os outros, me deixava sozinha. O padre Michael também desconfiava que algo havia mudado. Eu não conseguia mais ir à igreja com frequência, e quando ia, estava visivelmente exausta, preocupada. Eleanor, o que está acontecendo? Ele perguntou uma vez. Lembre-se de que esta igreja é um refúgio para quem precisa.
Suas palavras ficaram comigo, como uma semente plantada que ainda não estava pronta para brotar. Um refúgio. Seria possível. Haveria um lugar onde eu e minha filha poderíamos estar seguras, enquanto esses pensamentos cresciam na minha mente. Os abusos recomeçaram. Assim que meu corpo se recuperou o suficiente do parto, meus irmãos voltaram às suas visitas noturnas. Como se nada tivesse mudado. Como se eu não tivesse acabado de dar à luz. Como se não fosse o corpo deles que havia criado a criança que eu escondia. As mesmas mãos que poderiam ter sido de um pai para Lily Grace eram as que me machucavam noite após noite. A mesma boca que poderia ter dito palavras de amor a uma filha cuspia insultos e ameaças no meu ouvido. Era uma monstruosidade que minha mente adolescente mal conseguia processar. E com cada novo abuso, crescia em mim a certeza de que precisava sair dali, não apenas por mim, pois eu quase aceitara meu destino, mas pela minha filha. O que aconteceria quando ela crescesse? O ciclo de horror se repetiria? Não, eu não permitiria. Preferiria morrer. Comecei a planejar uma fuga mais concreta. Guardava cada moeda que conseguia pegar, sem que notassem. Escondia pequenas porções de comida que poderia carregar. Juntava roupas de bebê feitas de retalhos escondidos de todos, mas o destino, que raramente fora gentil comigo, escolheu aquele momento para desferir outro golpe cruel. Era uma tarde quente, e eu havia deixado Lily Grace no chiqueiro, cuidadosamente escondida entre palha limpa que trocava diariamente e alguns trapos que serviam de cobertor. Estava no campo, colhendo batatas com meus irmãos mais novos, quando ouvi um grito vindo da direção da casa. Meu coração parou. Sabia, mesmo antes de largar o cesto de batatas e correr, o que havia acontecido. Alguém encontrara minha filha, meu segredo, meu tesouro, minha razão de viver. Quando cheguei ao quintal, sem fôlego, vi uma cena que ficará gravada na minha memória para sempre. Thomas segurando minha pequena Lily Grace pelo braço, como se fosse um saco de batatas. Ela chorava desesperadamente, seu rostinho vermelho de tanto esforço. Então era isso que você estava escondendo? Sua desgraçada! Ele gritou, sacudindo o bebê de um jeito que me fez temer por seus ossos frágeis. Por favor, implorei, estendendo os braços para minha filha. Por favor, me devolva ela. Você está machucando ela. Thomas riu, aquele riso frio que eu conhecia tão bem e que sempre precedia algo terrível. Você achou mesmo que podia esconder isso, que podia criar essa abominação debaixo do nosso nariz? Os outros irmãos começaram a chegar, atraídos pelos gritos. Minha mãe apareceu na porta da casa, seu rosto uma máscara indecifrável. Mãe, chamei, desesperada. Por favor, ajude. Ela é sua neta. Ela apenas olhou para o chão, para as próprias mãos. Qualquer lugar menos para mim e o bebê chorando. Seu silêncio foi a resposta que eu já esperava, mas que ainda doía como uma faca. Thomas passou o bebê para Anthony, que a segurou com o mesmo desprezo, a mesma brutalidade. Vamos acabar com isso agora, ele disse. Devíamos ter feito isso quando nasceu. Não, gritei, avançando para tentar pegar minha filha. Fui parada por Francis e Joseph, que me seguraram pelos braços com tanta força que tive hematomas por semanas. Por favor, façam o que quiserem comigo, mas não machuquem ela. É só um bebê. Minhas súplicas caíram em ouvidos surdos. Vi Anthony se afastando com minha filha, desaparecendo na direção da estrada que levava à cidade. Thomas se aproximou de mim, seu rosto contorcido em uma máscara de ódio. Você nunca mais vai ver essa criança, ele disse, com a voz baixa e ameaçadora. E se abrir a boca para contar isso a qualquer um, eu te mato. Entendeu quando me soltaram. Desabei no chão, chorando com uma dor que parecia me partir ao meio. Minha filha, minha pequena Lily Grace. Levada para onde e para que destino? A raiva que senti naquele momento era maior que qualquer coisa que já experimentei. Como podiam? Como meus próprios irmãos. Meu sangue. Podiam arrancar minha filha de mim, uma menina de 15 anos que só queria protegê-la. E minha mãe.
que ficou ali, parada, sem dizer uma palavra, sem mover um dedo para salvar sua neta. Como ela podia ser tão cruel? E a cidade, que me julgava, que espalhava fofocas, que fechava os olhos para o meu sofrimento. Onde estava a justiça? Onde estava Deus? Eu queria gritar, queria lutar, mas meu corpo e minha alma estavam quebrados. Naquela noite, deitada no chão da cozinha, com o vazio nos braços que por 3 meses seguraram minha filha, tomei uma decisão. Não importava o que acontecesse comigo. Não importavam as ameaças, os riscos. Eu precisava descobrir para onde levaram meu bebê. Precisava saber se ela estava viva, se estava bem. E então, de alguma forma, precisava recuperá-la e escapar daquele inferno para sempre. Mas o destino, sempre cruel, tinha outros planos. Dias depois, comecei a sentir enjoos intensos. Meu estômago virava, rejeitando até a água que eu tentava beber. No início, pensei que era comida estragada, mas quando isso continuou por dias, um terror gelado tomou conta de mim. Eu estava grávida de novo. A constatação caiu sobre mim como uma sentença de morte. Não podia suportar tudo de novo. A humilhação, a dor, o parto desumano e, inevitavelmente, perder mais uma criança. Preferiria morrer, naquela noite. Chorei até não ter mais lágrimas, sozinha no meu canto da cozinha. Abracei meu ventre ainda plano, onde outra vida inocente começava a se formar, condenada a nascer naquele ciclo de horror. Me perdoe, sussurrei para aquele ser que mal começara a existir. Me perdoe por te trazer a este mundo terrível. No dia seguinte, reuni coragem e fui à igreja. Não para a missa, pois não havia nenhuma naquele dia, mas para falar com o padre Michael. Aproveitei que meus irmãos tinham saído para trabalhar e que minha mãe dormia, exausta pela febre que a consumia. Encontrei o velho padre, cuidando do pequeno jardim ao lado da igreja. Quando ele me viu, seus olhos cansados se iluminaram. Eleanor, há quanto tempo, minha filha, estava preocupado com você. Não aguentei, desabei em lágrimas ali, entre as flores que ele cultivava com tanto cuidado. Entre soluços, contei tudo, ou quase tudo. Falei dos abusos, da primeira gravidez, do bebê que nasceu e foi levado, da nova vida crescendo dentro de mim e do meu desespero de passar por tudo novamente. Não mencionei quem eram os abusadores. Mesmo ali, desmoronando, o medo das ameaças dos meus irmãos era maior que minha necessidade de revelar toda a verdade. O padre Michael ouviu tudo em silêncio, seu rosto envelhecido mostrando uma dor que refletia a minha. Quando terminei, ele segurou minhas mãos. Minha filha, disse, com a voz embargada, o que fizeram com você é um pecado terrível perante Deus e os homens. Você precisa sair dessa casa imediatamente. Posso ajudar. Posso encontrar um lugar seguro para você. Era tudo o que eu queria ouvir. Tudo o que precisava. Uma mão estendida, uma promessa de ajuda. Mas então, pensei nos olhos frios de Thomas, nas suas ameaças, na violência que eu sabia que ele era capaz. Preciso pensar, respondi, enxugando as lágrimas. Tenho medo do que eles podem fazer se eu fugir. Volte amanhã, ele insistiu. Prometa que vai voltar, e teremos um plano. Prometi, com toda a sinceridade. Realmente planejava voltar no dia seguinte, aceitar essa ajuda oferecida, escapar finalmente daquele inferno. Mas o destino, mais uma vez, tinha outros planos. Ao voltar para casa, encontrei minha mãe acordada, tossindo sangue em um pano sujo. Ela parecia pior que de manhã. A pele amarelada, os olhos fundos. Mesmo depois de tudo, não pude evitar sentir pena. Preparei um chá com ervas que cresciam no quintal, a única medicina que tínhamos, e a ajudei a tomar. Por um momento, enquanto segurava aquela mulher frágil que outrora fora forte, pensei em contar sobre minha nova gravidez, sobre meus planos de fuga. Talvez, diante da morte que claramente se aproximava, ela encontrasse em si algum resquício de amor materno,
algum desejo de me proteger, ainda que tardio. Mãe, comecei, hesitante, estou esperando outro filho. Ela me olhou por um longo tempo, sua respiração difícil fazendo o peito subir e descer com esforço. Por um momento, pensei ter visto um brilho de tristeza, talvez de remorso, em seus olhos cansados, mas quando falou, sua voz era a mesma de sempre, fria, distante. Dessa vez, eles não vão deixar nascer. Ouvi Thomas falando. Eles não vão passar pela mesma vergonha de novo. Desta vez, vão resolver antes. Suas palavras confirmaram meu pior medo. Eles não apenas tirariam meu bebê após o nascimento, planejavam impedi-lo de nascer. Como? Eu não sabia, mas conhecendo a crueldade dos meus irmãos, podia imaginar. Preciso sair daqui, disse, mais para mim mesma do que para ela. Minha mãe fechou os olhos, como se estivesse cansada demais para continuar aquela conversa. Após um longo silêncio, ela falou, sem abrir os olhos, vá. Você sempre foi a mais forte de todos nós. Fiquei chocada. Era a coisa mais próxima de amor ou aprovação que ela me dera em anos. Talvez a proximidade da morte estivesse amolecendo seu coração endurecido, ou talvez fosse apenas o delírio da febre. De qualquer forma, aquelas palavras me deram uma força extra para o que estava por vir. Naquela noite, enquanto preparava o jantar, observei meus irmãos ao redor da mesa. Thomas e Anthony conversavam em voz baixa, lançando olhares para mim de um jeito que me deixou em alerta. Os outros comiam em silêncio, exaustos do trabalho. Minha mãe estava deitada, incapaz de se levantar para a refeição. Servi todos como de costume, deixando meu próprio prato por último, com as sobras. Mas dessa vez, não comi. Algo no sorriso de Thomas, quando coloquei o prato na minha frente, me deixou desconfiada. Não está com fome? Ele perguntou, com uma falsa preocupação que revirou meu estômago. Coma, você precisa se alimentar no seu estado. Então ele sabia da gravidez. Como? Eu não tinha certeza. Talvez tivesse notado os enjoos matinais. Ou talvez minha mãe, em seu delírio febril, tivesse deixado nossa conversa escapar. Não estou com fome, respondi, empurrando o prato para longe. Vou ver como a mãe está. Fui para o quarto onde minha mãe descansava, fechando a porta atrás de mim. Sentei na beira da cama improvisada onde ela estava deitada. Sua respiração era fraca, difícil. Ela não abriu os olhos quando entrei. Foi então que ouvi risadas vindo da cozinha, risadas de quem sabe que armou uma cilada bem-sucedida. E entendi, com uma clareza cristalina, o que tinham feito, meu prato de comida. Eles colocaram algo nele, veneno, provavelmente, o mesmo que usávamos para matar os ratos que infestavam o celeiro. Estavam tentando me matar a mim e ao bebê que eu carregava. Uma onda de náusea me atingiu, mas dessa vez não era da gravidez. Era puro terror. Se eu tivesse comido aquela comida, se não tivesse desconfiado, não havia mais tempos a perder. Não podia esperar até o dia seguinte para encontrar o Padre Michael, para elaborar um plano cuidadoso. Tinha que sair daquela casa naquela mesma noite, ou não viveria para ver o nascer do sol. Esperei até que todos estivessem dormindo. O ronco pesado de Thomas, a respiração mais leve dos outros. Levantei-me em silêncio do meu canto na cozinha. Já tinha tudo planejado na minha cabeça. Pegaria as poucas moedas que escondi no quintal, um fardo com as roupas extras que possuía, e sairia sem olhar para trás. Mas, antes de partir, fui mais uma vez ao quarto onde minha mãe dormia. Não podia deixá-la sem me despedir, mesmo depois de tudo. Ela estava dormindo, a respiração ainda mais difícil que antes. Parecia uma vela prestes a se apagar. Adeus, mãe, sussurrei, tocando levemente sua testa quente de febre. Que Deus tenha piedade da sua alma. Não houve resposta. Apenas um leve movimento das pálpebras. Foi o suficiente. Saí do quarto em silêncio. Peguei minhas poucas coisas escondidas
e caminhei até a porta da frente. Foi quando ouvi um som atrás de mim, um rangido do assoalho, uma respiração contida. Virei-me rapidamente e vi Thomas ali, de pé, os olhos brilhando na escuridão como os de um animal predador, indo a algum lugar. Maninha, ele perguntou, a voz arrastada pelo uísque que tomara mais cedo. Meu coração disparou. Apertei o fardo de roupas contra o peito, como se aquele pedaço de pano pudesse me proteger. Vou pegar água no poço, menti. Minha voz tremendo, traindo meu medo. Com suas coisas, no meio da noite. Ele riu, um som que congelou meu sangue. Acho que não. Acho que você está tentando fugir. E isso eu não posso permitir. Ele avançou na minha direção, as mãos estendidas como garras. Não pensei, apenas reagi. Virei-me e corri para a porta, empurrando-a com toda a força que tinha. O ar frio da noite bateu no meu rosto quando saí para o quintal, correndo em direção à estrada. Ouvi Thomas atrás de mim, xingando, ameaçando. Corri como nunca corri na vida, movida pelo puro terror e pela certeza de que, se ele me pegasse, seria meu fim. Meus pés descalços batiam na terra dura da estrada, doendo nas pedras, nos galhos caídos. A escuridão era quase total. Apenas a lua minguante fornecendo um pouco de luz para guiar meus passos desesperados. Atrás de mim, os passos e gritos de Thomas pareciam ficar mais distantes. Corri até meus pulmões queimarem, até minhas pernas tremerem de exaustão. Quando finalmente parei, apoiando-me em uma árvore à beira da estrada, percebi que não ouvia mais nada atrás de mim. Eu consegui, escapei. Mas para onde ir agora? A cidade mais próxima, Lexington, estava a milhas de distância. A igreja do padre Michael ficava na direção oposta, e eu não ousava voltar. Thomas certamente estaria me procurando. Talvez já tivesse acordado os outros irmãos para ajudar na busca. Decidi continuar pela estrada, na direção de Lexington. Era minha única chance. Caminhei a noite toda, parando apenas para descansar brevemente quando minhas pernas não aguentavam mais. Quando o sol começou a nascer, eu já estava na periferia de Lexington. Era uma cidade pequena, mas para mim, que raramente saía da área rural, parecia enorme e intimidante. As ruas de pedra, as casas agrupadas, as pessoas começando a sair para trabalhar, tudo me dava uma sensação de desorientação e medo. Eu não conhecia ninguém ali. Não tinha para onde ir, nada para comer. As poucas moedas que trouxe mal comprariam um pão, e então comecei a sentir uma dor estranha no ventre. Não era como o enjoo da gravidez, mas algo mais profundo, mais preocupante. Quando olhei para baixo, vi manchas de sangue na minha saia. Um sangue escuro, diferente da menstruação. Com horror, entendi o que estava acontecendo. Eu estava perdendo o bebê. Talvez pelo esforço da fuga. Talvez por algum resquício de veneno que eu pudesse ter ingerido sem perceber. Ou talvez, simplesmente porque aquela pequena vida, como a anterior, não estava destinada a viver neste mundo cruel. Sentei-me na calçada de uma rua lateral, menos movimentada, e chorei em silêncio, pelas dores físicas, sim, mas principalmente pela perda de mais uma criança que eu nem conheceria. Pela vida que deixei para trás, por mais terrível que fosse, pelo medo do futuro desconhecido que me esperava. Foi ali, curvada de dor, em uma calçada em Lexington, sangrando a vida que saía de dentro de mim, que vi uma igreja do outro lado da rua. Não era a pequena capela da vila que eu conhecia, mas uma igreja maior, mais imponente, um lugar que instintivamente parecia seguro, com esforço. Levantei-me e atravessei a rua, cambaleando. Subi os poucos degraus que levavam à entrada e empurrei a pesada porta de madeira. O interior era fresco e silencioso, iluminado apenas por algumas velas e pela luz que entrava pelos vitrais coloridos. Avancei pelo corredor central, entre os bancos vazios. O altar parecia distante, quase inalcançável, no meu estado de fraqueza, mas continuei. Um passo após o outro,
guiada por uma força que não conseguia explicar. Ao chegar perto do altar, minhas pernas finalmente cederam. Caí de joelhos, as mãos agarrando o corrimão que separava a nave do presbitério. A dor no ventre era agora insuportável, e eu podia sentir o sangue quente escorrendo pelas pernas, manchando o chão de pedra sob mim. Me ajude, sussurrei. Sem saber exatamente se falava com Deus, com os santos, cujas imagens me observavam das paredes, ou simplesmente com quem pudesse ouvir. Por favor, me ajude. E então, a escuridão me envolveu, misericordiosa em sua promessa de um fim para a dor. A última coisa que vi foi uma figura se aproximando rapidamente. Uma mulher com um hábito preto e branco, seu rosto expressando alarme e compaixão. Uma freira, um anjo, pensei, enquanto minha consciência se desvanecia. Um anjo enviado para me levar ao céu, ou, talvez, apenas talvez, para me salvar. Da escuridão de um inferno familiar para a luz de uma missão que transformou vidas. Minha jornada como Eleanor May é uma prova de que, mesmo quando tudo parece perdido, a força para renascer pode surgir das cinzas. Meus queridos, bem-vindos ao terceiro e último capítulo da minha história, onde a dor se transforma em propósito, mas não sem enfrentar novos demônios que fizeram meu sangue ferver de raiva. Estou aqui, aos 78 anos, na minha varanda em Kentucky, com meu terço nas mãos, o som das cigarras me lembrando de onde vim e do que superei. Se os capítulos anteriores os deixaram indignados com a crueldade dos meus irmãos, a traição da minha mãe e a hipocrisia de uma cidade que me virou as costas, preparem-se, o que vem agora vai testar ainda mais seus corações, mas também mostrará como uma menina quebrada pode se tornar uma mulher que muda o mundo. Quero sentir vocês comigo. Inscrevam-se no canal. Ativem o sininho, deixem seu like e comentem apenas o número 1 para me mostrar que estão aqui, que estão furiosos comigo, que querem saber como encontrei redenção. Vamos mergulhar na última parte desta jornada, onde a luta continua, mas a esperança finalmente floresce. Quando abri os olhos após desmaiar na igreja em Lexington, não reconheci onde estava. Um teto branco, paredes claras, lençóis limpos sob meu corpo dolorido. Por um momento, pensei que tinha morrido e chegado ao céu, mas a dor era real demais para ser o paraíso. Tentei me sentar, mas uma mão gentil tocou meu ombro, me detendo. Era a freira que vi antes de desmaiar, uma mulher de meia idade com um rosto sereno, emoldurado por um hábito preto e branco. Fique deitada, minha filha, disse ela. Com uma voz calma, você perdeu muito sangue, aos poucos. As memórias voltaram à fuga desesperada na noite, o sangue, a igreja, e com as memórias veio a certeza o bebê. Instintivamente, coloquei as mãos no ventre, agora vazio e dolorido. O bebê, perguntei, embora já soubesse a resposta. A freira, que se apresentou como irmã Margaret, fez o sinal da cruz e balançou a cabeça. Sinto muito. Não conseguimos salvá-lo. Fechei os olhos, deixando as lágrimas escorrerem em silêncio. Mais uma criança perdida. Mais uma vida que não resistiu ao horror da minha existência. Uma parte de mim sentia alívio. Aquela criança não sofreria o que eu sofri. Não nasceria naquele ambiente de violência e perversão. Mas outra parte chorava pela perda. Pelo que poderia ter sido em outras circunstâncias. Fiquei naquela enfermaria improvisada dentro do convento de Santa Maria por 2 semanas. O médico da cidade, chamado pela irmã Margaret, diagnosticou um aborto espontâneo, provavelmente causado pelo estresse extremo e esforço físico da fuga. Meu corpo estava fraco, desnutrido, coberto de hematomas antigos e novos, testemunhas silenciosas da vida que deixei para trás. As freiras me cuidaram com uma gentileza que eu nunca conhecera. Me alimentaram, limparam minhas feridas, me deram roupas limpas, mais importante, não me julgaram, não me bombardearam com perguntas que eu não estava pronta para responder. Mas nem todas eram como a irmã Margaret. Havia a irmã Beatriz, uma freira mais velha,
de olhar severo, que me tratava com desconfiança. Uma garota como você, aparecendo aqui ensanguentada, grávida sem marido. Isso é obra do pecado, ela disse uma vez, enquanto trocava meus curativos com mãos rudes. Você deve se arrepender, ou nunca será digna de estar entre nós. Suas palavras me cortaram como facas. Como ela usava eu, uma vítima, uma menina que sofreu horrores indizíveis, sendo chamada de pecadora. A raiva que senti da irmã Beatriz, com sua hipocrisia disfarçada de piedade, era tão grande quanto a que sentia dos meus irmãos. Mas a irmã Margaret, com sua bondade, me protegia. Ignore-a, Eleanor, ela sussurrava. Nem todos entendem o sofrimento alheio. Você é bem-vinda aqui. Quando comecei a recuperar as forças, a irmã Margaret sentou-se ao lado da minha cama e perguntou, com aquela voz serena que se tornaria tão familiar, quer nos contar o que aconteceu. Minha filha, quem fez isso com você? As palavras saíram como uma enxurrada após uma longa seca. Contei tudo os anos de abuso. A primeira gravidez, o parto no chiqueiro, minha filha arrancada dos meus braços, a segunda gravidez, a tentativa de envenenamento, a fuga desesperada. Falei sem parar, como se cada palavra expelida do meu corpo fosse um veneno sendo drenado. A irmã Margaret ouviu em silêncio, apenas segurando minha mão, seus olhos se enchendo de lágrimas enquanto minha história se desenrolava. Quando terminei, exausta e vazia, ela fez algo que ninguém jamais fizera, me abraçou. Um abraço firme, maternal, que dizia mais do que qualquer palavra poderia. Você está segura agora, ela disse, finalmente. Ninguém vai te machucar aqui. Acreditei nela. Talvez pela primeira vez na vida, senti que podia confiar em outro ser humano. As decisões vieram nos dias seguintes. A Madre Superiora, irmã Agnes, uma senhora idosa de olhar austero, mas coração gentil, conversou comigo sobre o que eu queria fazer. Podemos te ajudar a encontrar trabalho na cidade, talvez como empregada em alguma casa de família. Ela ofereceu. Ou, se preferir, pode ficar conosco por mais tempo, ajudando nas tarefas do convento enquanto se recupera completamente. A ideia de deixar aquele refúgio, de enfrentar o mundo lá fora, onde meus irmãos poderiam me encontrar, me causava pânico. Posso ficar? Perguntei, quase implorando. Faço qualquer trabalho. Não me importo se for pesado. Só não quero voltar para lá. A Madre Superiora assentiu. Compreensiva, você pode ficar o tempo que precisar. Cada um tem seu próprio caminho para a cura. Foi assim que comecei minha nova vida no convento de Santa Maria, em Lexington. No início, fazia tarefas simples, ajudava na cozinha, lavava roupas, varria os corredores, trabalhos não muito diferentes dos que fazia em casa, mas feitos em um ambiente de paz e respeito que transformava completamente a experiência. Aos poucos, me abri para as outras freiras. Havia 12 delas no convento, de idades e origens diferentes. Algumas entraram jovens, por vocação religiosa, outras chegaram mais tarde. Após perdas ou decepções, todas me tratavam com respeito e carinho. Embora eu fosse apenas uma ajudante, não uma noviça ou freira, aprendi muito nos primeiros meses a ler melhor, a escrever corretamente, a fazer cálculos mais complexos. A irmã Margaret, que fora professora antes de entrar para o convento, dedicava 1 hora todas as tardes para me ensinar. Outras freiras compartilhavam seus conhecimentos. A irmã Teresa me ensinou sobre plantas medicinais no jardim do convento. A irmã Louise, sobre culinária. A irmã Marianne, sobre costura. Mas o aprendizado mais importante não estava nos livros ou nas habilidades práticas. Era no exemplo diário daquelas mulheres, que dedicavam suas vidas a servir aos outros, que encontravam alegria nas coisas simples, que viviam com propósito e paz interior. Cerca de 6 meses após minha chegada, recebi uma notícia que não sabia como processar. A irmã Margaret me chamou para a pequena sala onde a Madre Superiora recebia visitantes.
Lá estava um homem que reconheci vagamente o vendedor de leite que às vezes passava pela fazenda dos meus pais. Sua mãe faleceu. Menina, ele disse, tirando o chapéu em sinal de respeito. Já faz 2 semanas. Pneumonia, disseram. Fiquei ali, sem saber o que sentir. Minha mãe, que permitiu meu sofrimento por tantos anos, que escolheu desviar o olhar enquanto seus filhos destruíam sua filha mais nova. Estava morta. Deveria chorar, sentir alívio, raiva, perdão. Seus irmãos estão te procurando, o homem continuou. Alheio à minha confusão interna, dizem que você fugiu com o dinheiro deles, que querem que você volte para casa. Um calafrio de terror percorreu minha espinha. Então eles não tinham desistido. Estavam atrás de mim. Provavelmente para terminar o que começaram. Ela não vai voltar, disse a irmã Margaret, firme, colocando um braço protetor ao meu redor. Agradecemos pela informação, mas Eleanor está segura aqui conosco. O homem deu de ombros, como se não fosse problema dele, após sua partida. Desabei em lágrimas nos braços da irmã Margaret, não pela morte da minha mãe, percebi, mas pelo medo que ainda me dominava, pelo fantasma dos meus irmãos, que parecia me perseguir até naquele santuário. Eles não podem entrar aqui, ela me assegurou. Não vamos deixar que te levem de volta. Naquela noite, deitada na pequena cela que agora chamava de minha, pensei muito na minha mãe, em como ela falhou em me proteger, em como permitiu que aquele horror acontecesse sob seu teto. Mas também pensei nela como vítima de uma vida de pobreza, de um sistema que não valorizava as mulheres, de filhos que ela criou sozinha após ficar viúva. Rezei por sua alma. Pela primeira vez na vida, sentindo que minhas orações realmente alcançavam algum lugar e, de alguma forma, nesse processo, encontrei em mim um perdão que não sabia ser capaz de sentir. Não um perdão que apagasse o que aconteceu, mas que me permitisse seguir em frente sem carregar o peso do ódio. Nos meses seguintes, continuei minha vida no convento, cada vez mais integrada àquela comunidade de mulheres. O medo dos meus irmãos nunca desapareceu completamente, mas diminuiu com o tempo. Aprendi algo novo todos os dias, não apenas sobre trabalho prático, mas sobre mim mesma, sobre minha força interior que sobreviverá a tudo. No final daquele ano, algo aconteceu que mudaria novamente o curso da minha vida. Enquanto ajudava a organizar a pequena biblioteca do convento, encontrei um livro com fotografias de bebês abandonados que foram adotados por mediação da igreja. Passei horas olhando aquelas imagens, imaginando se minha Lily Grace estava lá, se ela havia encontrado uma família amorosa, se estava bem. A irmã Margaret me encontrou assim, absorta nas páginas, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Ela sentou-se ao meu lado e esperou que eu falasse. Minha filha, comecei, com a voz trêmula, nunca saberei o que aconteceu com ela. Não é, a freira segurou minhas mãos. O futuro pertence a Deus, Eleanor. Não sabemos o que Ele reserva para nós. Mas posso te dizer que muitas crianças como sua filha são levadas para orfanatos ou famílias que não podem ter filhos. A esperança de que ela esteja bem. Aquela conversa plantou uma semente em mim. Nos dias seguintes, não conseguia parar de pensar na minha filha perdida. Em outras crianças como ela, separadas de suas mães por circunstâncias trágicas, e também em crianças como eu fui, abusadas, negligenciadas, presas em situações das quais não podiam escapar. Uma tarde, reuni coragem e fui falar com a Madre Superiora. Contei a ela sobre meus pensamentos, sobre o crescente desejo de fazer algo por essas crianças, de transformar minha dor em algo positivo. Quero ajudar crianças que sofreram como eu, disse, surpreendendo-me com minha própria determinação. Quero que elas saibam que não estão sozinhas, que há esperança, que podem sobreviver e encontrar paz, como eu encontrei aqui. A Madre Superiora me olhou por um longo momento, como se visse além da jovem ferida que chegara ao convento quase morta.
Finalmente, ela sorriu. Um sorriso raro que iluminou seu rosto austero. Talvez seja por isso que Deus te trouxe até nós, Eleanor, para se curar e, depois, ajudar a curar outros. Nos meses seguintes, com a bênção da Madre Superiora, comecei a trabalhar algumas horas por semana no orfanato administrado pelas freiras em Lexington. Era um trabalho que partia meu coração e o curava ao mesmo tempo. Cada criança abandonada me lembrava da minha própria filha perdida. Cada marca de abuso que via em seus pequenos corpos me transportava de volta ao meu próprio sofrimento, mas cada sorriso que conseguia arrancar, cada pequena melhora que testemunhava, era como um bálsamo para minhas feridas. Eu tinha 18 anos, quando a irmã Margaret me fez uma pergunta que mudaria tudo. Estávamos no jardim do convento, após um longo dia no orfanato, observando o pôr do sol colorir o céu de Kentucky. Você já pensou em se tornar uma de nós? Eleanor, ela perguntou, com sua voz gentil de sempre, em fazer votos, dedicar sua vida a Deus e ao serviço aos outros. A pergunta me pegou de surpresa, embora, pensando bem, talvez eu a esperasse há algum tempo. Eu vivia no convento há quase um ano, participando de todas as orações e rituais, seguindo a mesma rotina das freiras, mas me tornar oficialmente uma delas, fazer votos perpétuos de pobreza. Castidade e obediência, não sei se sou digna, respondi. Honestamente, depois de tudo o que aconteceu comigo, tudo o que fizeram com meu corpo. A irmã Margaret segurou minhas mãos, interrompendo-me. O que fizeram com você não diminui seu valor aos olhos de Deus. Você não é culpada pelos pecados cometidos contra você. E talvez, justamente por causa do seu sofrimento, você tenha tanto a oferecer aos outros. Pedi tempo para pensar, para orar sobre essa decisão importante, por semanas. Refleti profundamente sobre o que queria para minha vida. O convento se tornara meu lar, as freiras, minha família. O trabalho com as crianças abandonadas dava sentido aos meus dias, transformava minha dor em algo útil. Mas havia também aquela parte de mim que ainda sonhava em encontrar minha filha um dia, que se perguntava se eu poderia ter uma família normal, uma vida fora daquelas paredes, uma vida que, aos 18 anos, teoricamente, ainda estava toda à minha frente. No final, foi uma visita inesperada que selou minha decisão. Era uma tarde de domingo quando uma noviça veio me chamar, dizendo que havia um homem me procurando na entrada. Meu coração disparou. O velho medo tomando conta. Seria um dos meus irmãos. Teriam me encontrado. A irmã Margaret foi comigo até a sala de visitas, onde recebíamos os raros visitantes, através da grade que separava o interior do convento do mundo exterior. Vi um rosto que não reconheci imediatamente, um homem de meia-idade, barba grisalha, olhos cansados. Eleanor May. Ele perguntou, e algo em sua voz despertou uma memória distante. Sou eu, respondi, cautelosa. Sou Jim, primo do seu pai. Vim de longe para te encontrar. Fiquei tensa, desconfiada. O que um parente distante, que eu mal conhecia, queria comigo depois de tanto tempo? Seus irmãos estão te procurando. Ele continuou, confirmando meus temores. Thomas, especialmente, ele não está bem da cabeça. Diz coisas estranhas, que você precisa pagar pelo que fez, que sabe demais. Senti o sangue sumir do meu rosto. Mesmo depois de tanto tempo, mesmo depois de tudo, eles ainda queriam me silenciar. O medo que pensei ter superado voltou com força total, me congelando por dentro. Por que está me contando isso? Consegui perguntar. O homem baixou o olhar, como se estivesse envergonhado. Porque ouvi rumores de que você estava aqui. E por quê? Porque sei o que aconteceu naquela casa. Não tudo, mas o suficiente. Sempre desconfiei, mas nunca fiz nada. Carrego essa culpa comigo. A raiva que senti naquele momento era avassaladora. Ele sabia. Ele, um parente, alguém que poderia ter feito algo, que poderia ter me salvado. Escolheu ficar em silêncio. Quantas pessoas sabiam?
Quantas viraram o rosto enquanto eu sofria? A irmã Margaret apertou minha mão, me dando forças para continuar ouvindo. Vim te avisar. Ele continuou. Thomas tem vindo a Lexington regularmente. Está perguntando sobre você nas tavernas, nas lojas. É questão de tempo até descobrir sobre o convento. E ele jurou que vai te acabar quando te encontrar. Um silêncio pesado caiu sobre nós. A ameaça pairava no ar, quase palpável. Após alguns instantes, consegui encontrar minha voz. Obrigada por me avisar, disse, surpresa pela firmeza na minha própria voz. Mas não tenho medo dele, não mais. Encontrei meu lugar aqui, minha família, minha missão. Se ele vier, não me encontrará sozinha e indefesa como antes. O homem assentiu lentamente, parecendo impressionado com minha determinação. Após sua partida, a irmã Margaret me abraçou, seus olhos brilhando com o que parecia ser lágrimas de orgulho. Você é mais forte do que pensa. Eleanor, ela disse, sempre foi. Naquela noite, tomei minha decisão. Se Thomas realmente me encontrasse, o convento seria o lugar mais seguro para mim. E mais do que isso, eu queria pertencer oficialmente àquela comunidade que me acolheu e salvou. Queria dedicar minha vida a fazer pelos outros o que fizeram por mim. Na manhã seguinte, procurei a Madre Superiora e pedi para começar oficialmente meu noviciado. O caminho para me tornar freira seria longo, 2 anos como postulante. Depois o noviciado. E finalmente os votos. Mas eu estava determinada a seguir esse caminho, a transformar completamente a menina abusada e quebrada que fugiu descalça em uma noite de outubro em uma mulher forte, dedicada a servir e proteger os mais vulneráveis. Nunca soube se Thomas me encontrou. Talvez tenha desistido. Talvez tenha sido impedido pela proteção que o convento me oferecia. O que sei é que, aos poucos, o medo dele e dos meus outros irmãos diminuiu, substituído pela certeza de que eu encontrara meu verdadeiro lugar no mundo. Aos 19 anos, fiz meus primeiros votos, tornando-me oficialmente noviça. Recebi um novo nome, Irmã Lily Grace, em homenagem à filha que nunca pude criar, mas cuja breve passagem pela minha vida me colocou no caminho da redenção. Era minha maneira de mantê-la viva, de honrar o que compartilhamos naqueles poucos meses. Nos anos seguintes, continuei trabalhando no orfanato, agora com mais responsabilidades. Estudei, completei minha educação formal, especializei-me em psicologia infantil por cursos por correspondência. Queria entender melhor as crianças traumatizadas que cuidávamos. Queria dar a elas o que eu mesma não recebi compreensão: apoio, ferramentas para se curar. Um dos meninos do orfanato, Tommy, um garoto de 8 anos com olhos assustados e marcas de cintadas nas costas, tornou-se especial para mim. Ele não falava quando chegou, mas aos poucos, com paciência, conquistei sua confiança. Quando ele me abraçou pela primeira vez, após meses de silêncio, senti que uma parte de mim estava se curando. Tommy era como um espelho da menina que eu fui, e ajudá-lo era como salvar a mim mesma. Mas nem tudo era paz. Um novo vilão surgiu para testar minha determinação, o Sr. Caldwell, um oficial corrupto da cidade que controlava os fundos para instituições como nosso orfanato. Ele apareceu um dia, com seu terno impecável e um sorriso falso, dizendo que precisava inspecionar nosso trabalho. Logo descobrimos suas verdadeiras intenções. Ele queria fechar o orfanato para vender o terreno a um empreiteiro, embolsando o lucro. Essas crianças podem ser mandadas para outro lugar, ele disse, com desdém. Enquanto olhava para Tommy e outros como se fossem lixo, a raiva que senti foi indizível. Como ele ousava, como podia ver aquelas crianças, já tão machucadas pela vida, e tratá-las como obstáculos em seu esquema de ganância. Pior ainda, descobri por meio de rumores na cidade que Caldwell tinha conexões com uma rede de adoções ilegais e que meus irmãos, liderados por Thomas, haviam vendido minha Lily Grace para essa rede anos antes, por um punhado de dólares.
A revelação foi como um soco no estômago. Minha filha, minha pequena Lily Grace, reduzida a uma transação, enquanto homens como Caldwell lucravam com a dor de mães e crianças. Eu queria confrontá-lo, queria gritar, mas sabia que precisava ser esperta. Com a ajuda da irmã Margaret e de um advogado voluntário que conhecemos na igreja. Reunimos evidências contra Caldwell, documentos falsificados, testemunhos de outras instituições que ele havia explorado, até uma confissão de um ex-funcionário que ele subornara. Apresentei tudo às autoridades da cidade, em uma audiência pública que atraiu a atenção de toda Lexington. Fui ao tribunal, ainda em meu hábito de noviça, enfrentando Caldwell cara a cara. "Você não tem vergonha?" perguntei, minha voz tremendo de raiva, mas firme. Lucrar com o sofrimento de crianças, com a dor de mães que tiveram seus filhos roubados. Você é pior que os homens que me machucaram. Por que faz isso com um sorriso no rosto? A multidão no tribunal ficou em silêncio. Chocada. Caldwell tentou se defender, mas as provas eram inegáveis. Ele foi afastado do cargo e o orfanato foi salvo. Mas a vitória veio com um preço à confirmação de que Lily Grace provavelmente fora levada para longe. Talvez até para outro estado, por aquela rede criminosa. A dor de saber disso, de imaginar minha filha em mãos desconhecidas, era quase insuportável, mas transformei essa raiva em combustível para continuar meu trabalho. Aos 23 anos, fiz meus votos perpétuos, comprometendo-me definitivamente àquela vida. A menina assustada que entrou no convento sangrando e meio morta agora era a irmã Lily Grace. Uma mulher serena, com propósito, dedicada a fazer a diferença no mundo através do trabalho com crianças vulneráveis. Continuei no orfanato, agora como coordenadora, implementando mudanças que transformaram o lugar. Abandonamos práticas disciplinares rígidas que retraumatizavam as crianças. Introduzimos mais momentos de brincadeira, expressão artística, escolha e autonomia. Trouxemos profissionais de saúde mental, uma novidade na época, quando pouco se falava sobre os efeitos psicológicos do trauma infantil. Os resultados eram visíveis: crianças que chegavam retraídas, agressivas ou mudas começavam a florescer, não imediatamente, não sem recaídas. A cura nunca é linear. Como aprendi na minha própria jornada, mas havia progresso, havia esperança. Nos anos seguintes, nosso trabalho ganhou reconhecimento além de Lexington. Recebíamos visitas de educadores, representantes de outros orfanatos, até autoridades governamentais interessadas em nosso modelo. Mas com o crescimento vieram desafios. A burocracia, a política, as exigências dos financiadores nem sempre se alinhavam com o que acreditávamos ser melhor para as crianças. Em momentos de frustração, eu me refugiava na capela do convento, onde, em silêncio, me reconectava com o propósito que me trouxe àquela vida. Orava não apenas pelas crianças sob meus cuidados, mas também pela menina que fui, pela jovem mãe que perdeu 2 filhos, pelos irmãos que me machucaram tanto. Sim, até por eles eu orava, não por superioridade moral, mas porque aprendi que carregar ódio era como tomar veneno esperando que o outro morresse. Um evento em particular abalou minha paz recém-conquistada. Estava voltando de uma conferência em outra cidade quando vi um rosto familiar na rodoviária de Louisville. Um rosto envelhecido, marcado pelo tempo e pelo álcool, mas que reconheci imediatamente Thomas, meu irmão mais velho, o primeiro a me machucar, o líder dos outros. Ele não me viu, eu estava com meu hábito, algo que ele provavelmente nunca imaginou para mim. Fiquei paralisada, observando-o de longe. Ele parecia menor do que eu lembrava, mais frágil, mal vestido, sujo, cambaleando levemente. A vida não fora gentil com ele. Por um momento, pensei em me aproximar, em dizer quem eu era, em confrontá-lo com tudo o que ele fez, com a pessoa que me tornei, apesar dele, não por causa dele. Mas então ele virou.
e vi seus olhos, os mesmos olhos que me aterrorizaram por tantos anos, e neles não vi remorso, nem arrependimento. Vi apenas a mesma escuridão de sempre. Deixei-o ir sem me revelar. Não por medo, surpreendentemente. Percebi que não tinha mais medo dele. Deixei-o ir porque confrontá-lo não mudaria nada. Não me devolveria minha infância. Não traria de volta meus filhos perdidos. Não curaria minhas cicatrizes. E eu já aprendera, ao longo dos anos, que algumas pessoas nunca reconhecem o mal que fazem, nunca mudam de verdade. Aquele encontro, porém, trouxe de volta memórias e emoções que pensei ter superado. Nas semanas seguintes, os pesadelos voltaram. Acordava suando, gritando, revivendo os horrores do passado. A irmã Margaret, agora uma senhora idosa, mas ainda minha maior confidente, notou minha perturbação. O que aconteceu, minha querida? Ela perguntou uma noite, após me encontrar na capela às 3 da manhã, orando para afastar os fantasmas que voltaram a me assombrar. Contei sobre o encontro com Thomas, sobre como aquele breve vislumbre reabriu feridas que pensei estarem curadas. E então, surpreendendo a nós duas, confessei algo que nunca admitira em voz alta. Uma parte de mim ainda procura por ela, por Lily Grace, minha filha. Em cada nova criança que chega ao orfanato, em cada jovem que vejo na rua com a idade que ela teria, eu ainda a procuro. A irmã Margaret segurou minhas mãos, seus olhos cheios de compaixão. É natural, Eleanor. Ela é parte de você. Sempre será. Mas lembre-se, você tem sido mãe para centenas de crianças ao longo desses anos. Não apenas uma mãe que alimenta e veste, mas uma mãe que entende, que cura, que transforma vidas. Suas palavras me confortaram, como sempre, mas também plantaram uma ideia que cresceria nos anos seguintes, a ideia de que talvez, apenas talvez, eu pudesse tentar descobrir o que aconteceu com minha filha. Nos anos seguintes, nosso orfanato se transformou em um centro de acolhimento mais amplo, oferecendo não apenas moradia para crianças abandonadas, mas também apoio a famílias em crise, programas para prevenir o abandono e preparação para a adoção. Minha missão crescia. E com ela, meu desejo de transformar minha dor em algo maior. Comecei a viajar, compartilhando nosso modelo em outros orfanatos, em conferências sobre proteção infantil, em treinamentos para equipes que trabalhavam com crianças vulneráveis. Durante uma dessas viagens, conheci uma juíza de um tribunal de menores, interessada no trabalho que fazíamos em Lexington. Após várias conversas, encontrei coragem para contar a ela sobre Lily Grace, sobre como ela foi tirada de mim pelos meus irmãos quando tinha apenas 3 meses. Perguntei se haveria alguma maneira, depois de tanto tempo, de descobrir o que aconteceu com ela. A juíza foi gentil, mas realista. Depois de tantos anos, sem documentos, sem registros oficiais, é praticamente impossível. Especialmente considerando que naquela época adoções informais eram comuns. Crianças eram entregues sem qualquer documentação. Assenti, já esperando essa resposta. Mas ela continuou. No entanto, podemos tentar. Se você tiver alguma informação, data aproximada, local, nomes, posso pedir que façam uma busca nos registros antigos. A história de Eleanor May, marcada por dor e superação, mexe com o coração de qualquer brasileiro, que valoriza a garra e a solidariedade. É um relato de injustiça cruel, mas também de uma força que renasce das cinzas. No Brasil, onde enfrentamos desafios com paixão e união. A jornada de Eleanor nos ensina a transformar sofrimento em propósito. Sua resiliência mostra que, mesmo após horrores, podemos encontrar sentido ajudando outros. A lição é clara: não podemos ignorar o sofrimento alheio. Devemos ouvir, apoiar e lutar contra abusos, como fazemos em nossas comunidades, onde a coletividade é força. Apliquemos isso na vida, sejamos a voz dos que sofrem, ofereçamos apoio, transformemos nossas dores em ações positivas.
Se essa história tocou você, deixe seu like, compartilhe este vídeo para inspirar mais pessoas, inscreva-se no canal e comente apenas o número 1 para mostrar que está conosco. Vamos juntos espalhar essa mensagem de esperança e mudança. Porque, como brasileiros, sabemos que a união faz a força